Olá, este é o Visão Parlamentar gravado em home office em função dos riscos de transmissão comunitária do coronavírus. Neste programa, eu converso com o deputado Zé Reis, do Podemos, titular das comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária e vice-líder do governo Zema na Assembleia. Vamos falar sobre os impactos do projeto Recomeça Minas para a sociedade e de pautas prioritárias do Executivo Estadual nos próximos meses. Acompanhe! Deputado Zé Reis, é um prazer recebê-lo no Visão Parlamentar. Olá, Marcos, satisfação. E a todos que nos assistem, alegria minha estar aqui com você, falando, discutindo assuntos atinentes ao Estado de Minas Gerais como um todo. Deputado, o Recomeça Minas foi uma legislação aprovada pelos parlamentares para incentivar a retomada dos setores mais afetados pela pandemia e socorrer famílias em situação de vulnerabilidade social. Qual sua avaliação sobre a importância do conjunto das medidas estabelecidas na versão final e como que foi o diálogo da Casa com o governo durante a tramitação dessa proposta? É um projeto salutar e aí eu destaco a importância da atuação do presidente da Casa, nosso presidente Agostinho Patrus, por idealizar e também, da mesma forma, ter a anuência do Poder Executivo. Afinal de contas, somos poderes separados e esses poderes, por si só, carecem dessa convivência harmônica. Então, na verdade, é um gesto para o setor econômico, para o setor produtivo, um gesto para o pequeno empresário que está lá na pequena cidade, trabalhando no dia a dia, mas que vê seus impostos vencendo, vê suas taxas vencendo e muitas vezes amarrado sem poder fazer nada. Então, o parlamento chega para criar esse marco de separação do que teve de pandemia e agora desse recomeço, efetivamente. É claro que com dois pilares bases, o principal é a renegociação, o perdão, a anistia de multas, juros, reparcelamentos, prorrogação de todo tipo de imposto, taxa de competência do Estado de Minas Gerais. A segunda linha é justamente esse acesso à sociedade, ao pequeno, ao carente, ao que está necessitado lá na ponta, necessitando de um investimento para pagar sua conta de luz, para comprar sua feira, para injetar no seu negócio, para movimentar a economia, o dinheiro chegar no açougue, chegar no borracheiro, chegar na mercearia da esquina. Então, é um balanço muito positivo, um amadurecimento tanto do Executivo quanto do Poder Legislativo, para que, de fato, a vida do cidadão seja impactado, melhorando a vida das pessoas, mesmo depois dessa dificuldade que foi a pandemia para nós, que está sendo, na verdade, a pandemia de modo geral. Antes da votação da proposta, a Assembleia promoveu 16 encontros regionais virtuais para discussão da matéria. Essa escuta de empresários e lideranças municipalistas influenciou na definição de prioridades na análise do projeto pela FFO e pela CCJ, comissões que o senhor integra? Sim, principalmente na FFO, a Comissão de Constituição e Justiça é uma matéria mais que analisa a constitucionalidade, mas a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, ela é como uma comissão mais temática, esse ouvido, essas sugestões que chegam lá da ponta do cidadão é de extrema importância. Então, várias sugestões que vieram de todo o Estado de Minas Gerais foram incorporadas ao texto. O nosso relator, o nosso decano, Eli Tarquínio, um homem maduro, de um conhecimento extenso, e nós da comissão ajudando a polir esse texto para que o texto não ficasse apenas o nome de Recomeça Minas, seja um texto, uma lei, mas que essa lei não fique na letra morta e os seus resultados cheguem nas ruas, cheguem lá no sertão, cheguem lá nas comunidades, surtindo seus efeitos. É claro que
praticamente 100% de todas essas audiências, né, além da questão tributária, né, foi trago também um assunto tanto quanto delicado, que é a questão do tributo, que é a questão do meio ambiente, a questão dos grandes investimentos, a questão de novos investimentos, a questão dos agricultores que estão lá puxando o PIB do estado de Minas Gerais, carregando, né, a balança comercial nacional, e, de certa forma, eles queriam que fossem inclusos. Obviamente que é um tema mais específico fora da linha principal do Recomeça Minas, e, portanto, ficou, né, essas, inclusive, sugestões de tamanha que foi farto esses eventos, que ficaram sugestões para outros projetos de lei, né, que com certeza será apreciado aqui na casa. Durante a tramitação, né, foi incluído no Recomeça Minas o benefício Força Família, que é um repasse financeiro de R$ 600 a pessoas em situação de extrema pobreza. Contemplar esse viés social junto às demandas econômicas, o senhor acredita que deixou a proposta mais completa? E qual deve ser o impacto desse auxílio, sobretudo na sua região, o norte de Minas? Muito positivo. Ele deu uma roupagem da letra fria, que costumeiramente é a lei, né? Ele trouxe uma roupagem humana, efetivamente, do parlamento e, é claro, do consenso do executivo, porque se não tivéssemos essa conversa com o executivo que fez um programa semelhante no ano de 2020, né? Claro que lá com a renda bem inferior a R$ 39, né, per capita. E agora estamos trabalhando, né, com o grupo familiar, né? E, é claro, um reforço, uma injeção na veia da economia, de modo geral, e especialmente, eu que sou do sertão, do norte de Minas, né, que temos os municípios com os mais baixos IDHs, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele chega mais do que uma boa hora, né? Ele chega numa hora precisa, que o cidadão está ali clamando, muitas vezes por uma cesta básica, muitas vezes por um emprego, muitas vezes por uma oportunidade, e o Estado, obviamente, que até o mês de agosto, porque tem toda uma questão orçamentária, de preparação, de atualização de cadastro dessas famílias essas, Marcos, que ultrapassa mais de 1 milhão de famílias por todo o estado de Minas Gerais, ou seja, muita gente, um impacto aí que vai chegar na monta, né, de 500 a 600 milhões de reais. Então, é um trabalho fenomenal por parte do estado de Minas Gerais, de estar à frente, primeiro, não atrapalhando quem quer investir, à frente, né, destravando quem quer voltar ao comércio, quem quer voltar à sua atividade, né? E à frente, aquele que não tem o comércio, que não tem a linha empreendedora, que não tem a condição de investimento, né, aplicando o seu recurso nessas famílias, para que essas famílias também comprem, né, do investidor, comprem, movimentem o negócio de quem está investindo. Então, o projeto saiu 200% redondo, vamos dizer assim, né? Logo em breve será da mesma forma sancionado. Então, é um gol de placa que a Assembleia faz. Minas Gerais enfrenta há alguns anos um contexto de crise fiscal que ainda inspira cuidados, né? Mesmo após a aprovação da reforma da Previdência no ano passado. A possibilidade de descontos e renegociação de dívidas, ela será suficiente para que o Executivo consiga arcar aí com os recursos necessários e fazer jus, né, às demandas do projeto? Um pontapé inicial, Marcos, como se diz, um oceano se faz com gota a gota. E na administração pública ela também carrega esse mesmo viés. No sertão tem um ditado que de grão em grão a galinha enche o papo. E a administração pública não é diferente. Então, esse refis, ele traz esse aceno à estrutura de mercado, à estrutura do investidor, esse aceno que o Estado está reerguendo, mesmo com todas as dificuldades, mas nós temos dívidas aí de quase 30 anos, arrastando o Estado, né, para o buraco. E isso impacta lá na folha do servidor, pelo fato de não estar em dia, impacta na dificuldade do Estado pagar o 13º do servidor em dia, né, impacta nas grandes obras, nos grandes investimentos, mas é um primeiro sinal, né, é um primeiro aceno de que as coisas vão acontecer, inclusive com essas dívidas gigantescas.
Nós precisamos, os nossos telespectadores, para ter ideia, nós temos dívidas aí que uma única parcela em um único mês ultrapassa 500 milhões de reais, né, que está seguro com o liminar. Então, esse refis ele vai trazer, né, com todos os piores cenários, ele vai trazer nada, né, 300, 500 milhões de reais de entrada agora no caixa para dar uma aliviada, e muitas vezes aquele cidadão que já já tinha mandado seu carro lá, já tinha vendido para a fazenda, já estava na zona rural, ou estava andando na irregularidade, se tivesse uma blitz, prendia, se não para ele já não estava, ele já estava, a desesperança já estava tamanha, que para ele não fazia questão a regularização. Então, é um alívio para o Estado, é claro que é uma gota diante da circunstância, mas cria toda uma áurea de esperança de novos rumos e de um novo momento para se recomeçar. Nos municípios da sua base, né, no norte de Minas, as respostas do poder público, deputado Zé Reis, como um todo, às demandas da pandemia, têm sido satisfatórias? Os governos estadual e federal, o senhor acredita que têm apoiado adequadamente as prefeituras? Olha, Marcos, os anseios são muito grandes, né? E as necessidades maiores ainda, né? Então, tudo que o governo federal fazer, tudo que o governo estadual atuar, ainda vai ficar com aquele sentimento de que poderia ter feito mais, né? Eu que fui prefeito, muitas vezes temos a sensação. Mas quando analisamos um quadro do que nós estamos vindo até no mandato passado do Estado, retendo os recursos do município, né? Ou seja, o que tem mais dinheiro, pegando o dinheiro de quem tem menos estrutura financeira. O Estado Estado que é o maior pegando, retirando a força na conta, né, do repasse dos municípios. E analisando hoje, principalmente em todos os momentos de crise, e especialmente o governo estadual, é claro que com o suporte do governo federal, esteve lá junto. A última crise foi do oxigênio, né? E prontamente a Secretaria de Saúde, por determinação do governador Romeu Zema, né, mandou aeronaves, né, levar cilindro, mandou a estrutura de equipe especializada técnica da Secretaria de Saúde e nos hospitais micro-regionais para verificar a rotina, né, investimento de dinheiro no caixa, né, para fazer a melhoria dessa infraestrutura. Né? Lá, quando chegou as vacinas, naquela ocasião de distribuição, teve estados que demorou 3 dias para poder a vacina chegar lá na ponta. Né? O governador, de pronto, teve em São Paulo, de imediato, liberou todas as aeronaves. Essas aeronaves, por sua vez, chegou em tempo recorde nos 4 cantos do estado de Minas Gerais. O cuidado, né, essa atenção do poder maior, muitas vezes ela abre portas que nem o crédito, nem o dinheiro resolveria, nem o financeiro propriamente resolveria. Então, quanto ao Estado, eu não vejo queixa pelo fato dos prefeitos, pelo fato dos vereadores, presidente da Câmara, secretários, eu não vejo essa queixa porque o diálogo é aberto, a comunicação é online, em tempo real. Então, eu só tenho mesmo a parabenizar e agradecer toda a equipe do governo, quanto aos municípios de todo o estado de Minas Gerais, especialmente do norte de Minas. A liderança da base governista na Assembleia passou por mudanças no início do ano e definiu pautas prioritárias, como a adesão ao regime de recuperação fiscal, a aprovação do acordo com a Vale, de reparação por Brumadinho, e também privatizações. Passado o Recomeça Minas, há clima para que essas pautas avancem com mais celeridade na casa? Sim. Principalmente a mola mestra, que é o acordo da Vale, até mesmo porque é acordo, e acordo judicial, decisão judicial não se discute, cumpre, né? E o que o Estado pede ao parlamento é apenas dotação orçamentária, apenas suplementação, apenas abertura de crédito, né, suplementar para que esse valor, né, especificamente para o ano de 2021, que está na casa de aproximadamente 11 bi, né, ele vai impactar
853 municípios de forma direta. Simplesmente um trabalho maravilhoso, um trabalho espetacular, de tal forma que de uma tragédia a gente possa trazer bons frutos, né, reerguendo a economia. Então, é o projeto 01, ou seja, é o projeto 000 que eu digo para a tramitação da casa, e eu não vejo dificuldades de tramitação. O projeto encaminhado pelo governo deve sofrer modificações, né, na previsão da destinação aí de cerca de 11 bilhões de reais. É o valor que a Assembleia pode ali trabalhar modificando, né, e com as demandas legítimas da sociedade. Como é que está esse diálogo em torno de um equilíbrio, já que há, por exemplo, algumas reações de representantes dos municípios mais afetados e de grupos sociais que acham que esse valor de reparação deveria contemplar só aqueles impactados mais diretamente e não outros municípios do Estado, né, que é a visão que me parece hoje ter maioria, pelo menos por enquanto, na casa. Mas como é que está esse diálogo para se chegar a esse equilíbrio? Olha, Marcos, nós estamos ainda no processo de construção, né? É claro que uma discussão leva a inúmeras reuniões, comissões, mas se analisarmos outros acordos que foram feitos na história, que inclusive, o exemplo da Samarco, que até hoje não atendeu nem quem foi impactado diretamente e muito menos o Estado de Minas Gerais, nós estamos levando essa condução da discussão de uma forma mais madura, de uma forma mais de compreensão, no sentido de que o acordo é histórico. O acordo de 37 bi é algo jamais visto na história de Minas Gerais e também na história do próprio Brasil. É claro que é aquela mesma questão da presença do governo federal, né, junto aos municípios. Sempre fica aquela indignação de que algo maior poderia ter acontecido, né, que a reparação, mas todo o valor, não, nenhum dele, nenhuma forma vai recuperar o que mais, né, nos ainda dói, que é a perda das vidas, que é a perda dos nossos trabalhadores e trabalhadoras naquela ocasião lá na mina, e o impacto econômico, ambiental que foi gerado na região. É claro que esses estão previstos, né, tanto o ambiental quanto o econômico, estão previstos no acordo, e por mais de um acordo, e isso foi de forma muito sábia, o acordo judicial, eles foram contemplados. Né? Então, praticamente, em todas as fatias, porque como o acordo é muito grande, ele foi subdividido em várias categorias. E de todas essas categorias, a região afetada diretamente, a região, né, de Brumadinho, a região direta e indiretamente, né, do Vale do Paraupeba, foi atendido, será atendido, né, desde a reparação do cidadão efetivamente da Bolsa, da reconstrução, né, do processo econômico, da reestruturação das vias, da reestruturação da cidade, da reestruturação ambiental, recursos esses que, muitas vezes, a mesma ação, né, está recebendo 2 ou 3 tipos de investimento. Então, é claro que todo investimento ainda fica aquela sensação, aquele vazio, porque não vai restaurar a vida que perdemos. Mas, da forma que está, eu vejo abertura, né, para realocações, eu vejo abertura para reacomodações, mas também vejo com bons olhos que não teremos dificuldades para chegar a um consenso, até porque tem um alto investimento. Eu diria até que teremos dificuldades de investir, né, de aplicar efetivamente esses recursos na região, devido ao volume, a quantidade de dinheiro que é. O governador Romeu Zema ele busca também, prioritariamente, a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal, encaminhou um projeto para casa que acabou não evoluindo, mas frente a alterações recentes na lei federal, em fevereiro foi enviada à Assembleia uma adequação ao projeto inicial. Uma das principais alterações foi a ampliação do prazo de vigência do RRF de 6 para 9 anos, com suspensão do pagamento das parcelas das dívidas de Minas com a União no primeiro ano. O senhor está convencido, como parlamentar, da importância da adesão
ao regime de recuperação fiscal para sanar a crise financeira do Estado? E se com essa nova formatação o senhor acredita que haverá melhor clima para entendimento em torno da proposta? Com certeza, Marco. Eu estou convencido e por várias razões. A primeira razão, o principal remédio amargo que traz a adesão ao regime de recuperação fiscal é o servidor público por meio da reforma da Previdência. Essa já passou na casa, né? Já está impactando a vida dos servidores, tanto é que nós também, de outra forma, independente do regime de recuperação fiscal, nós éramos obrigados a regulamentar no Estado de Minas Gerais, porque já tinha uma legislação federal regulamentando todos os outros servidores, né, do regime geral de Previdência e INSS. Então, esse é o principal remédio amargo. E segundo, de lá para cá, teve várias inovações na legislação, flexibilizando esse formato, né, para a adesão do regime de recuperação fiscal. Por exemplo, nós tivemos um substitutivo ao projeto de lei, né, agora no ano de 2021, datado, que chegou na casa agora no início de março, para ser preciso, no dia 4 de março, aproximadamente. De lá para cá, já teve outras inovações, né, agora no final de abril, né, por meio de decreto, flexibilizando ainda mais os impactos de atuação do governo do Estado. Por exemplo, alienação, porque a alienação ele abriu na condição que até então, com o formato de 2019, a leitura principal é que a alienação das empresas públicas tinha que ser total, integral. Hoje não. Hoje já se pode fazer essa alienação sem perder o mando, o Estado não perdeu o mando, e abre, inclusive, a brecha da possibilidade dessa alienação não ser total. Ou seja, pela letra morta do decreto, chega-se a ter a impressão que, se alienarmos uma ação das empresas públicas, já atende por si só o regime, né, de adesão. E uma outra questão, Marcos, que é tão grave quanto, nós temos dívidas do Eduardo Azeredo, do governador Eduardo Azeredo, e de lá para cá que vem rolando por vários governadores. Dívidas essa com a União, o Estado de Minas com a União. Dívidas essa que soma aí um valor, uma parcela de multa, juros e outras coisas mais, em torno de 600 milhões de reais por mês, e que foi renovada há 2 semanas atrás pela ministra Rosa Weber, concedendo apenas mais 6 meses para o Estado de Minas Gerais decidir se ele vai aderir ou não. É claro que é uma liminar que já vem se arrastando, mas o judiciário chega uma hora que tem limite. Fala o Estado de Minas Gerais, espera aí, você está brincando comigo? Você está falando que vai aderir, você está falando que vai repactuar com o governo federal, e passou 6 meses, e mais outros, e mais 8, e nós estamos chegando já no cheiro do fim do mandato, em pleno ano de 2021, e você não repactua? Então, o parlamento tem em suas costas essa responsabilidade com o Estado de Minas Gerais. Porque se vier um bloqueio de 600 milhões de reais mês, né, eu tenho certeza absoluta que a folha não será paga, que automaticamente o transporte será comprometido, que a saúde lá no meu município de Bonito de Minas, né, no município de Formoso, a 800 quilômetros daqui, será impactada, as obras serão impactadas, ou seja, a vida de todo mundo será impactada, até inclusive o do 10º, o repasse para os poderes, tanto o poder legislativo como o poder executivo, vai estar na onda do comprometimento. Então, no sertão tem o ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O regime de recuperação fiscal é algo nessa linha. Nós temos poucas escolhas, e até porque, né, o remédio amargo, se assim posso dizer, ele já foi aplicado lá atrás com a aprovação da reforma da Previdência. É claro que ainda há muita discussão para acontecer, eu diria que era um projeto, já que o da Vale é o projeto de prioridade 000, né, o regime de recuperação fiscal é o 001, né, há muita coisa a amadurecer, ainda muitas sugestões a serem absorvidas, mas o fato é que não tem para onde correr. Ou nós avaliamos, analisamos e autorizamos o Estado, né, a fazer essa repactuação, essa renegociação, ou teremos uma decisão judicial
gravosa, né, impactando todos os mineiros numa fatura muito mais cara, numa fatura muito mais gravosa do que o regime, do que o resultado do regime. Aliás, o regime, né, pela essa nova modalidade do decreto, agora, do dia 30 de abril, ele nos traz brechas fenomenais de uma renegociação muito mais leve, muito mais acalentadora, sem grandes impactos para a vida do cidadão negativamente. Aliás, tem benefício. O senhor tocou na questão das privatizações. A gente sabe que quando se fala em privatizar CEMIG e Copasa, isso envolve uma negociação bem mais complexa, né? Emenda constitucional, resistências naturais de grupos significativos de parlamentares em relação à proposta. Agora, em relação à Codemig, que é o projeto que já está na casa, né, de venda de ações da companhia, o senhor acredita que esse projeto especificamente, ele também tem uma perspectiva mais concreta de aprovação? É porque a Codemig já é mais fácil. A única dúvida que fica é a questão do nióbio especificamente, porque na exploração do nióbio, né, tem uma outra estrutura federal em conjunto, né, tanto de receber os lucros, tanto da concessão, mas a Codemig, quando olhamos para ela em si, ela já é mais palatável, já é mais possível dessa alienação. É claro que fica a discussão. Quando você separa a Codemig em si do nióbio, o que ela vale? Vale a pena, efetivamente, né, fazer alienação ou só vale fazer alienação com os direitos minerários? E, por outro lado, os direitos minerários têm, né, toda uma política nacional, se tratar de política federal, e então fica a discussão. Mas eu não vejo grandes dificuldades. A CEMIG e a Copasa, embora todo mundo reclama, né, todo mundo fala que tem um serviço de baixa qualidade, né, os produtores, então, nem muitas reclamações, mas já entra numa discussão mais delicada, que consumirá muito tempo e talvez energia, né, para a gente ver acontecendo. É claro que, com essa abertura do decreto novo, agora do final de abril, abre um espaço gigantesco, né, para, inclusive, Copasa e CEMIG entrar nessa rediscussão. Mas, especificamente, a sua pergunta da Codemig, eu vejo com bons olhos dessa possibilidade. É claro que vai ter muito suor, muita conversa, muita discussão, muita audiência pública, né, para a gente chegar num consenso, até porque quando fala em vender patrimônio do Estado, vender patrimônio dos mineiros, cria-se aquela sensação de que vai entregar ao capital estrangeiro e que vai vender a preço de banana e fica aquele cheiro, talvez pelo reflexo do passado. Mas nós tivemos outras experiências, como a telefonia, que foram ótimas acontecimentos, que teve a privatização e o resultado chegou, né, e agora estamos no processo de ampliação. Talvez, quem sabe, não seja agora o primeiro passo com a Codemig no estado de Minas Gerais. Deputado Zé Reis, muito obrigado por sua participação conosco no Visão Parlamentar. Maravilha, Marcos. Eu que agradeço. É uma alegria sempre estar aqui com vocês, né, na TV Assembleia e todos que nos assistem nesse momento. Um forte abraço e obrigado. Este foi o Visão Parlamentar com o deputado Zé Reis, do Podemos, vice-líder do governo Zema na Assembleia. Falamos sobre os impactos do projeto Recomeça Minas, aprovado pelo Legislativo, para a sociedade e de pautas prioritárias para o Executivo nos próximos meses. Para rever esta e outras entrevistas com deputados estaduais mineiros, acesse o nosso portal. Obrigado pela companhia e até a próxima.